Pessoal, já deu start na gravação de hoje, né? Sejam bem-vindos. Eu assumi essa turma recentemente, tá? Que estava com o professor Lucas. Antes da gente iniciar aqui a nossa, né, gravação propriamente dita, né? Nossa aula ao vivo, é bom ressaltar isso, pessoal. É uma gravação, nós estamos fazendo uma gravação, mas é uma gravação da aula ao vivo que acontece aqui, tá? Então, aqui no EAD, assim, a facilidade é que com a aula ao vivo, se o aluno puder comparecer, né, ele tira dúvidas, né, comigo aí de forma presencial, tá? Mas ele tem essa flexibilidade de assistir no momento em que ele, né, em que ele tem a oportunidade. Por exemplo, eu, né, eu não contei para vocês, né, eu sou formado em engenharia elétrica, eu sou também engenheiro de segurança, tá? E atualmente eu faço um outro curso EAD, né? E eu já estou pensando já no mestrado também, tá? Já fiz uma prova aí, estou aguardando o resultado. E, assim, estudar, pessoal, é importante, ó. Ver eu, né? Eu já tenho já praticamente duas graduações, né? Porque após em segurança do trabalho, eu assino também como engenheiro de segurança, né? Eu respondo como engenheiro eletricista e engenheiro de segurança. E eu, né, assim, a informática hoje, ela está avançando, assim, a níveis estratosféricos, né? Exemplo disso, depois da pandemia, né, avançou mais ainda. Eu pensei, não vou ficar fora desse hype. Então, por isso que eu estou fazendo engenharia de software também, tá? Mas aí, ai, professor, o senhor trabalha só, eu sou só da aula, né? Eu já escutei isso, só da aula ou você trabalha também, né? O meu trabalho é dar aula, eu sou consultor também em projetos, né? Eu faço consultoria em projetos de energia solar, tá? Para um cliente. Uai, mas que hora que o senhor assiste o seu curso? Na hora que eu consigo, porque ele é totalmente EAD, tá? Do mesmo jeito que o de vocês aqui, ele é 80%, né? No caso de vocês. A minha facilidade com a engenharia de software, então, o meu laboratório ele é virtual. Eu nem preciso ir na faculdade, né? Eu só vou na faculdade propriamente dito para pegar o meu diploma, fazer a colação de grau, tá? Já no caso de vocês, aqui é um eletrotécnico 80%, ou seja, 80% é AD, né? As aulas aí acontecem toda semana, né? Como vinha acontecendo anteriormente com o professor Lucas, né? E no final de semana, geralmente deixa eu só ver aqui. Não, o de vocês é no meio da semana, tá? Inclusive, tem alguns dias aí, né? Pessoal, eu fiz o possível para colocar vocês num dia. Eu tô vendo aqui que vocês têm na quinta-feira também, né? Mas a minha agenda aqui de aula estava lotada. Eu consegui somente nesse horário aqui, no último horário, tá? Mas o vídeo, a aula é ao vivo, mas ela fica gravada, tá? Vocês não serão desassistidos em momento algum. Inclusive, eu estava dando uma olhada aqui, já que eu assumi essa turma agora, eu estava olhando nas FOs, inclusive antes da gente iniciar essa aula, eu já postei as FOs que estavam faltando, tá? E eu já comecei já a correção, né, do que não tinha sido corrigido, tá? Então, vocês de maneira nenhuma aqui vão ser desassistidos. Eu já, como se diz, já assumi a turma hoje e já tomei pé da situação, tá? Então, fiquem tranquilos. Daí, por eu ter assumido essa turma hoje, antes da gente começar propriamente dito, né? É bom a gente falar porque nós estamos num mundo novo, né? O EAD aí, ele tem regras diferentes das regras quando a gente, né, tem aula presencial, tá? Então, por isso que a nossa equipe aqui de desenvolvimento, ela fez um material dedicado a vocês, né? Para vocês saberem o que que a gente tem nessas discussões aí, é bom. E pontualmente, algumas aulas eu faço esse reforço, tá?
Depois da gente ver o recado aqui do Senai, a gente volta à nossa programação normal, tá bom? Daí eu mostro o plano de ação que eu fiz aqui para vocês, tá? Vou compartilhar o áudio aqui, tá? Já que a gente retorna aqui. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pois é, pessoal, reiterando o recado aqui do Senai, foque na aula. E é mais difícil a gente focar na aula, por quê? Porque nós não estamos dentro da sala de aula, né? Pelo menos a sala de aula física, né? Estamos aqui na virtual. E é difícil, a gente abre várias. Eu mesmo aqui, ó, para ministrar aula para vocês, eu coloco em várias abas aqui, né, para a gente ter uma experiência melhor possível. Mas aí eu só fico na aba que é a aula que eu estou ministrando agora, que é a turma de vocês aí, a 94, né, 2842 e já está aí, tá? Então eu tenho que focar. Eu não posso, embora eu tenha outras abas aqui abertas, eu só vou focar na turma de vocês, né? É, como diz um livro aí que eu estava lendo um tempo desse, até peguei o audiobook, muito bom, viu? Chama A Única Coisa, tá? O título dele em inglês é The One, tá? Mas a tradução para o português ficou melhor, explica melhor o livro, né? Que chama A Única Coisa, né? Nesse livro ele fala que, por exemplo, ele faz a comparação, né? Um computador em relação a uma pessoa, né? Sempre tem aquela pergunta que não quer calar, né? Inclusive, uma vez, né, eu fiz essa pergunta para um colega meu. Eu me lembro que foi a primeira vez que eu vi uma pessoa desse tipo. Ele é superdotado, né? Aí eu era criança, né? Eu não sabia. Eu falei, ô Gustavo, o que que é isso? Esse negócio aí de superdotado, o que que é isso? É porque você é super forte, você é um ninja, um guerreiro super saiyajin? Aí ele, não, nada disso. Superdotados são pessoas que têm alta capacidade, né? Seja alta capacidade de concentração, né? Entendem as coisas de melhor forma, né? Eu, por exemplo, era uma negação em matemática. Obrigado aí, Gustavo, né? Você me ajudou muito, porque eu não entendia patavinas, porque matemática é muito abstrato. Só quando eu cheguei lá na física é que eu comecei a entender que aquela matemática que eu estudava abstrata, ela serve também para a física, né? A análise, o pessoal até tem uma matéria da matemática que ela é chamada de análise, né? Você faz uma análise matemática da fórmula. Você sabe por que que essa fórmula é direta ou inversamente proporcional. Você aprende esse conceito de proporcionalidade direta, proporcionalidade inversa aí, tá? Então é importante, porque daí eu peguei e fiz a fatídica pergunta. E aí, o computador, e na época foi a primeira vez na televisão que eu vi um computador
Foi na casa dele. Se eu não me engano, o pai dele era engenheiro ambiental, alguma coisa assim. Ele trabalhava numa, não sei nem se existe aqui, então, chama Coperjava, né, na época. E é uma cooperativa aí. Sei que era beneficiava arroz. E daí eu vi aquele computador, nem sabia o que que era aquilo. Eu mal tinha visto um videogame naquela época, vocês não conhecem, era chama Atari, né? E daí eu perguntei, ô, esse computador é mais inteligente, né, do que o ser humano, porque você aperta e aparece as coisas aí rapidão. Se você me perguntar qualquer coisa, eu não sei, mas eu vejo que você aperta aí no computador, aparece as respostas tudinho. Ele falou, não, pá, ó, pra você ver, né? Ele era criança, na mesma idade que eu, só que ele era superdotado, né? Inclusive, ele formou na faculdade muito cedo, acho que foi com 17 anos, né? Entrei na faculdade, eu estava com 19, já tinha feito vários processos seletivos para entrar, tá? Então, aí eu falei, interessante, mas eu falei, ó, mas se o computador dá resposta para tudo e eu não consigo dar resposta para nada, uai, mas ele falou, não. Quem que criou o computador? Um outro computador ou um ser humano? Eu falei, uai, é um ser humano, né? Ouvi dizer, né, que eu era criança na época, né? Nutella, né? Aí ele então, porque você está numa fase no seu. Eu nunca vou esquecer esse termo que ele usou. Numa fase do desenvolvimento que ainda você não sabe como é que funciona uma máquina. Ele até falou um nome estranho na época, e quando eu comecei a fazer o curso, né? Você não conhece a arquitetura de von Neumann, né? Era até esse nome, Neumann. Escreve Newman, né? Aí eu, nossa, o cara é superdotado mesmo, né? E daí ele me falou uma coisa. Ele falou, ó, foca porque o momento mais importante para você é o agora. É no agora que você vai se formar lá para frente. Se no agora você ficar disperso, abrir várias abas, ficar aí no Facebook e não prestar atenção no que tem que ser observado, você vai continuar na mesma. Talvez você vai até evoluir. Na época eu não entendi o que que era isso, evoluir, né? Ou seja, você em vez de ir para frente, você vai para trás, né? Não tem não tem um professor aí que fala, né? Para trás nem para pegar impulso, né? Então a gente tem que focar, né? E fazer o que tem que ser feito. E eu estou aqui para ajudar vocês nisso, tá? Vamos lá. Então, pessoal, isso aqui, ó, eu sempre faço o dossiê. Eu não sei como é que o outro professor trabalhava aí. Eu faço o dossiê, né, da turma. Então, eu criei a pasta de vocês, né? Eu já assumi a turma já do meio para o final da UC7, né? A UC de Projetos Elétricos Prediais. Então, essa é a última disciplina do módulo específico 1. Até já criei a pasta aqui, notas do módulo específico 1, tá? Já verifiquei lá as notas que o professor já tinha, o relatório, né? O relatório de instalações prediais, o relatório de segurança e eletricidade. Agora é meu trabalho continuar, né, o serviço dele aí, né, acompanhando vocês nesse finalzinho de módulo aqui, né, que é o de projetos elétricos prediais. Aí para vocês não ficarem aí como o professor ele teve alguns problemas, ele ficou doente. O que que eu fiz para ajudar vocês? Eu coloquei essas aulas extra aqui, tá? Explicando desde o fórum de discussão, viu? Dei uma olhada lá em situação de aprendizagem no fórum. Eu já deixei uma dica aqui, ó. Aí nessa aula que está gravada, que inclusive tem um material extra para vocês acompanharem aqui, ó. Eu coloquei a thumbnail aqui. Eu fiz o trabalho como se fosse para eu assistir essa aula. Então, pode me chamar de enjoado, mas você merece o que há de melhor aqui na nossa instituição, né? Não é porque o fulano está pagando, eu vou oferecer um serviço ruim ou um serviço mediano. Eu ofereço serviço
como se eu estivesse assistindo minha própria aula. Então tem que ser uma aula excelente. Tem que ser de excelente para extraordinária. Então a melhor forma é aqui com a thumbnail. Isso daqui é o. E nesse material extra aqui, como ele é um PNG, é uma imagem PNG, ela não tem uma resolução muito boa. Eu deixei aqui para vocês, né, nesse material, nessa pastinha aqui, ó, que o Fabrício montou aqui para vocês, tem o arquivo AutoCAD e tem também o arquivo em PDF, tá? Tá vendo aqui, ó? Esses arquivos estão aqui para vocês, tá? E aí, ó, lá no fórum de discussão, eu reforcei para vocês aqui, ó. Ah, não coloquei não, ó, mas eu vou colocar aqui para ajudar vocês a responderem ele. Eu achei que eu já tinha colocado aqui, não pus não, tá? Então já deixei essa aula já, eu aproveitei uma aula gravada que eu tinha aqui, tá? Deixei aqui para vocês, assistam a aula um, tá vendo? Cada aula tem o que eu falei nessa aula e o material, né, a descrição aqui, porque aí vocês não vão ficar confusos, né? Por exemplo, tem aula um, aula 2, aula 3. Aí, como não, né, antigamente não tinha descrição nenhuma, então você pode ficar perdido. Professor, só tô com dúvida no exercício 2. Você só vai lá na aula que fala do exercício 2. E assim por diante. Assim fica mais inteligível para vocês, tá? Deixei também essa aula extra aqui, ó. Como o nosso tempo é curto, ainda mais que eu peguei a turma de vocês quase no apagar das luzes, eu optei por a gente escolher uma das arquiteturas. Foi a arquitetura 01, tá? Por isso que o material extra que eu pedi para o Fabrício deixar aí, ó. Esse material extra aqui, ó, tá vendo a pastinha? Aí tem um exemplo de memorial descritivo. Ó, o outro material extra aqui. Ah, não, ele tá lá ele tá aqui em situação de aprendizagem. Daí o que que eu fiz? A arquitetura com as cotas, tá? E a gente, no caso aqui, vai utilizar, deixa eu ver qual que eu escolhi mesmo, porque geralmente eu deixo a marcação. Ah, não, foi a arquitetura um, isso mesmo. A arquitetura um, tá vendo essa aula extra aqui, ó? Eu até carreguei as pastas da mesma turma aqui para a gente acompanhar aqui em tempo real, tá? E pedir para o Fabrício colocar também, ó, esse aqui é o critério. Vocês assistam a aula aí, né? Para a gente focar nessa atividade hoje. Esse é o critério que a gente utiliza para. Eu chamo de critério, né? Mas é um algoritmo, ou seja, é uma instrução que ela tem um passo a passo, né? Tem primeiro passo, segundo, terceiro, que é você limpar a arquitetura. Depois que você limpa a arquitetura, você cria o circuito de iluminação. Como é que você cria esse circuito de iluminação? Assista essa aula extra que eu deixei para vocês com o Fabrício. Obrigado, Fabrício, aí, por ter colocado aí. É, é o critério das áreas, tá? Eu deixei até o algoritmo aqui, ó, explicitado para vocês, ó, área menor que 6 metros quadrados, né? Você vai alocar para cada 6 metros quadrados a potência aqui de 100 volt-ampere. Lembrando que volt-ampere tudo junto é potência aparente ou potência total, tá? Esse conhecimento vocês adquiriram lá no módulo básico, tá? Na UC2 de eletricidade, tá? Que é a segunda parte que o professor Lucas ele deve ter mostrado aí para vocês sobre cálculo de potência aparente. Ele deve ter dito aí sobre é, correção do fator de potência, né? A gente vai utilizar isso lá no módulo 3, tá? E daí, é porque assim, a UC aqui, ela pede para você fazer para as duas arquiteturas.
como o nosso tempo é curto e como eu assumi a turma já no final, eu aproveitei esse planejamento aqui e aí vocês só precisam fazer sobre a arquitetura um, beleza? Isso aqui foi o que eu coloquei para a aula, o que foi, né, o que seria a aula da semana passada. Aí eu pedi para o Fabrício colocar esse conteúdo aqui para vocês, tá? Para substituir a aula que vocês não tiveram. Aí agora, eu já pedi até para ele deixar o selo aqui da aula que eu estou gravando agora. Nós vamos analisar a atividade 2 usando a planta que até então ela foi formatada, tá? Deixa eu abrir a planta aqui, ó, o arquitetônico um. Peraí. Eu acho que ele está lá na folha da TV um. Aqui, ó. No final dessa aula aqui, ó, eu fiz toda a aplicação do circuito, ó, do circuito de. Ó, primeiro, a gente dimensiona os pontos de energia, né? Os pontos de iluminação, né? Depois os pontos de energia. Você pode fazer o contrário, tá? O importante é você ir dimensionar e utilizando algoritmo. Por que que nós fazemos o de iluminação primeiro? Deixa eu abrir novamente o rascunho aqui para a gente entender a lógica. Tirar a marcação aqui do parágrafo. Por que que a gente faz iluminação primeiro? Porque a iluminação só tem um critério da área. Igual aqui, ó, a gente começou lá na aula um, a gente começou pelo banheiro, né? Então, o banheiro, ele tem a área menor que 6 metros quadrados, então, automaticamente, né? Isso aqui é para tomada. Ah, não. Deixa eu pegar o para iluminação. É porque a iluminação está na página de baixo. Então, o iluminação, ele só é necessário o critério das áreas, né? Então, se a área é menor que 6 metros quadrados, a potência alocada, o que que é a potência alocada? Não quer dizer que eu vá utilizar essa potência, né, na totalidade, esses 100 volt-amperes. Essa potência alocada, igual eu expliquei lá na aula inaugural, né? O projeto predial, ele assim, muita gente fala que ele é simples, mas na verdade ele é complexo por um motivo. Porque imagina você fazendo um projeto para uma construtora, né? Numa residência, seja numa residência unifamiliar, seja num apartamento, num condomínio horizontal, em que você não sabe nem quem que é seu cliente. Ah, mas e daí, professor? Qual que é o problema de eu não saber quem que é meu cliente? Se eu não sei quem é meu cliente, eu não sei o poder aquisitivo, eu não sei quantas tomadas que ele vai precisar, eu não sei quantos pontos de iluminação ele precisa, tá? Não sei a profissão dele, porque o ideal é você fazer um projeto dedicado, mas isso é humanamente impossível. É igual roupa, a gente não compra roupa na loja e tem um tamanho P, tem um tamanho M, tem um tamanho G, GG, XG e por aí vai, né? Você não sabe o tamanho das pessoas, mas por uma análise estatística, você consegue ter esse padrão, por exemplo, o tamanho P tem mais ou menos, uma distância abdominal ali, tem a gola de um tamanho, né? O pessoal aí da parte de costura, né? Eles fazem esse estudo, né? Então, embora as pessoas têm tamanhos diferentes, né? Tem corpos aí diferentes. Você precisa fazer uma roupa que ela seja vendável. Imagina, você vende uma roupa que ela é extremamente pequena e todos os possíveis compradores daquela roupa, eles não cabem nela. Então eu tenho que fazer tamanhos variados para que na média todos caibam em cada roupa. Alguns, infelizmente, têm que mandar fazer roupa porque ela não cabe especificamente, porque não tem um tamanho. Do mesmo jeito é uma residência, do mesmo jeito é uma indústria. Até que indústria é mais fácil,
porque a indústria ela te contrata, e aí, por exemplo, se é uma indústria de alimentos, por exemplo, que tipo de alimento, né? Vamos pegar a Heinz, né? A Heinz, ela fabrica extratomate, deixa eu ver o que mais, extrato, derivados ali, né? Por exemplo, é ketchup, é maionese, né? Existe uma gama ali de produtos que ele fabrica, né? E tudo é padronizado. Tem o sachê, tem o invólucro de plástico, antigamente era lata, né? Então existe uma padronização. Do mesmo jeito, eu preciso estatisticamente padronizar o que que uma residência, né, é comum, ela tem dentro dela. Então, por isso que o pessoal da engenharia criou esse cálculo estatístico baseado em critério de área e em critério de perímetro, tá? Então, esse é um número, por isso que eu chamo de alocação de carga. Quando eu falo carga, eu estou querendo dizer de potência. Essa alocação de carga, essa alocação de potência, ela é fundamental, ela é crucial, porque o, o cliente, eu preciso alocar uma quantidade de carga que ela seja na média, que ela na média atenda a maioria dos clientes, tá? Na média ali, porque se eu superdimensionar demais, e o problema do projeto elétrico é que a gente superdimensiona. Como assim? Um projeto elétrico, por exemplo, eu tenho um equipamento aqui, vamos pegar o chuveiro, né? Um equipamento de 4.400 watts de potência, tá? Então, a gente pega a potência, lembra lá a fórmula? Potência é igual a tensão multiplicado pela corrente. Para a gente saber a corrente, para a gente dimensionar o disjuntor, o que que a gente precisa? A gente precisa da potência, né? Nós vamos dividir a potência pela tensão, né? Ou seja, corrente, né? Não é potência igual a tensão vezes a corrente. Então, você pega a tensão, passa para o outro lado aqui, né? Fica potência pela tensão. A nossa potência monofásica, se é uma residência, e geralmente ela é monofásica aqui no estado de Goiás, então vai ser o 220 volts, né? Ou então o 127, que é o famoso 110. Na verdade, é 127 volts, tá? Então a gente pega o quê? Os 4.400 divide pela tensão monofásica, 220 volts, vai dar uma corrente de 20 amperes. Mas você não vai colocar um disjuntor de 20. Por quê? Você concorda comigo? Se você colocar um disjuntor exatamente 20 aqui, o que que vai acontecer com ele? Ele vai desarmar, né? Disjuntor nada mais é do que um relé térmico, ele é termomagnético, né? Ele é um relé de sobrecarga, ou seja, de sobrecorrente ali. Se tiver uma corrente acima do que é a especificação dele, o que que ele faz? Ele desarma. Então, a NBR 5410, ela recomenda isso. Provavelmente, o que eu estou falando aqui, o professor falou lá em instalação elétrica predial, tá? Então, o que que a gente faz? Segundo a NBR 5410, nós somamos mais 5 amperes, ou seja, o disjuntor, em vez dele ter 20 amperes, né, de corrente, ele vai suportar 25. Esse é um critério, né, chama critério de superdimensionamento. Você dimensiona acima, mas não acima, por exemplo, tem necessidade de eu colocar aqui um disjuntor de 100 amperes? O disjuntor de 100 amperes ele iria funcionar? Com certeza, né? Se ele aguenta 100, com certeza ele aguenta 20, né? Só que o problema é que o disjuntor de 100 é mais caro, o cabeamento para esse disjuntor também é mais caro, tudo é mais caro. Então eu preciso superdimensionar para não projetar no gargalo ali o projeto, né, a potência, né? Para não projetar ali no gargalo, porque na hora que o cliente for utilizar seus equipamentos, se eu colocar em cima da régua, né, para o chuveiro colocar a mesma corrente, né,
Imagina eu pegar um cabo de 2,5, o 2,5 aí, um da Prysmia, o PVC 70, né, que é o mais barato, ele aguenta, se eu não me engano, acho que é 22 amperes. Ou seja, esse fio, esse cabo, ele vai aquecer muito rápido. Mas não vai dar tempo nem dele aquecer. Por quê? Porque você vai colocar um disjuntor de 20, que é a potência máxima desse chuveiro. Chuveiro, se você não sabe, 4.400 é para a posição mais quente. A posição morna geralmente é a metade, né? Então você tem uma resistência que faz com que a potência chegue à metade, que no caso aí é 2.200 watts, tá? E a posição desligada, ou seja, não tem resistência ligada e não vai aquecer nada. Então, o básico é 3 temperaturas, né? Então você dimensiona ele para a maior potência, que é a maior temperatura, que no caso vai ser 20 amperes. Mas eu não posso projetar nessa corrente, porque senão o cliente ele já vai começar a reclamar já com a construtora. Imagina, ele chega, ô construtora, né? Ou Alanzeiras, né? Criei agora uma construtora. A construtora legal, a construtora do professor Alan. Então, essa construtora, imagina, eu fui o projetista e deixei disjuntor de 20 amperes lá. O que que vai acontecer? Vocês vão reclamar com o dono da construtora. E adivinha o dono da construtora vai reclamar com quem? Comigo. Por quê? Porque eu projetei utilizando péssimas práticas de projeto, ou seja, eu não superdimensionei. Mas se ao invés disso eu tivesse colocado um de 100, quem iria reclamar comigo não era o cliente, era o dono da construtora. E falava, vai, Pablo, pelo amor de Deus, Jorge e Matheus, né? Pelo amor de Deus, o circuito ele suporta 20, segundo a NBR 5410, você tem que colocar um disjuntor de 25, porque cargas d'água você colocou um disjuntor de 100. Isso não é inteligente, né? E ele tem todo o direito de brigar comigo. Por quê? Porque eu sou projetista, eu sou engenheiro, então eu não posso alegar desconhecimento. Eu deveria saber disso, tá? Então aqui é por isso que eu falo, errem agora. A hora que você tem o direito de errar, não tinha aquela novela O Direito de Amar, né? Nós temos o direito de errar aqui no curso. Você erra aqui no curso, corrige o que você errou para você conseguir, né, no mundo do trabalho, na vida profissional, fazer o projeto de forma assertiva, tá? Então, você tem que ter um equilíbrio entre o superdimensionamento, né? Ou seja, dimensionar um pouco a mais, mas não dimensionar com a potência extremamente alta, porque senão a construtora ela não vai ter lucro, né? Imagina, você tem, sei lá, estou chutando aqui, você tem 100 milhões de reais aí para abrir uma construtora. Na primeira obra você quebra. Por quê? Você vai superdimensionar demais. Então tem que ter um equilíbrio. Por isso que existe esse cálculo. Esse critério aqui de área de 6 metros quadrados, isso não é à toa. Do mesmo jeito, lá na aula vocês vão ver lá o da tomada aqui, ó, tomada de uso geral. Para tomada de uso específico, que no caso é o chuveiro aqui, né? Até o chuveiro que eu utilizei não foi nem o de 4.400. Nesse caso aqui foi o chuveiro de 7.500, tá? 7.500, ó, se a gente fizer o mesmo cálculo aí, ó, só para a gente compatibilizar, né? 7.500 é monofásico, equatorial Goiás, né? Então, 220. 34,09. Praticamente 34, né? Porque 0,9, se você aproximar, vai dar 34,1, tá? Então você vai somar, né? Segundo o critério aí da 5410,
mais 5, né? Ou seja, você tem que ter 5 amperes de superdimensionamento. Então, esse disjuntor vai ser um de 39,1. Mas, professor, eu não tenho um disjuntor de 39,1. O único que eu sei que eu consigo alterar a corrente é um disjuntor de caixa moldada. O disjuntor de caixa moldada, ele é caro, tá? Só existe para correntes altas, tipo 800 amperes, sei lá, 400 e por aí vai, né? E ele você pode, lá no trimpote dele de ajuste, você pode aumentar a corrente máxima ou diminuir dentro do range de 800, se for esse modelo aí, né? Então, ele é caríssimo. O último que eu vi aí, que eu fiz um projeto para um hospital, ele era 7 mil e poucos reais. Só o disjuntor de caixa moldada de 800 amperes. Imagina o restante aí, né? Ou seja, ia tomar prejuízo, imagina. Aí você tem que utilizar o padrão, né? Tem fabricantes que fabricam, por exemplo, você tem um disjuntor de 1 ampere, mas você só utiliza dentro de equipamentos, tá? Aí depois do de um, você tem já um ou de 5 ou de 6 amperes. Daí você vai pulando, por exemplo, de 5 em 5, né? Você tem o de 10, você tem o de 15, o de 20, né? Às vezes, aí, geralmente você tem, se você não tiver o de 25, você usa o de 30, por exemplo, né? Aí tem uns que pulam de 5 em 5, tem outros que pulam de 6 em 6, tá? E aí você vai escolher o disjuntor de 40 amperes, no caso, para esse tipo de chuveiro. Ai, professor, o eletricista lá colocou um de 20, já está errado. O chuveiro no mercado que tem a menor potência, pelo menos para 220, que eu conheça, tá? Pode ser que exista uma potência menor. O menor que eu já vi é 4.400. O menor que eu já vi, que era o clássico, aquele o Corona, tá? Pode ser que existam outros. Eu sei que tem potência menor, mas só que ele não é para 220. Ele é para 110, né? O famoso, ele é para 127 volts aí. Beleza? Agora vamos discutir a atividade 2, tá? A atividade 2 aqui, ó, já até vou aproveitar as folhas que eu utilizei aí com a outra turma. Eu vou até aproveitar o que eu já havia escrito aqui, que lembrando vocês, pessoal, como eu assumi essa turma agora no final, né? Eu aproveitei já os cálculos que eu havia feito para outra turma, tá? Então, a atividade 2 é uma sequência da atividade um. Por isso que eu peguei todos os materiais que eu havia feito o cálculo, né, para mostrar aqui para vocês, né? Então, geralmente, o que que a gente faz? A gente vai lá na norma, né, da concessionária. Por exemplo, você está fazendo um projeto aqui para Equatorial Goiás, então você digita, você vai lá no Fred Google aqui, ó, digita Equatorial Goiás, coloca aqui normas técnicas, né? No caso, para concessionária de energia, chama NTD, Norma Técnica de Distribuição. Você vê aqui, sempre aparece aqui, ó. Enviar, ok. Tá vendo aqui, ó, orientações, normas técnicas, norma técnica de projeto e padrão construtivo, especificação técnica, tá? Você vê aqui normas técnicas de conexão. Ele vai carregar a página novamente. Talvez, aí ele aparece isso aqui de novo, é só você fechar, tá? Você vai clicar de novo, aí você viu que apareceu esse menu aqui. Está vendo as várias normas aqui. Para projeto predial, geralmente nós utilizamos duas, que na verdade elas são as mesmas, ela tem uma diferença. Nós utilizamos a NT01, eu só chamo ela de 01, pessoal, porque tem esse tanto de zero aqui, quatro zeros, né? Ou seja, é 10 mil de ré, né?
Quem tem CNPJ sabe o que eu tô falando, né? Quando a gente fala o CNPJ, né? Não sei o que, 1.000 de ré, né? Aí isso aqui é 10.000 de ré. Para a gente não ficar falando isso daqui, eu vou chamar a NT 001, né? 4 zeros aí de 01, tá? Então a NT da Equatorial 01 fala sobre fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, tá? Só que isso daqui é para uma única unidade consumidora, ou seja, para uma residência. Já a NT 04, tá vendo que é a mesma coisa, ó. Fornecimento de energia elétrica a múltiplas unidades, tá bom? Até aqui ela não falou baixa tensão, mas é baixa tensão, viu? Tá? Aqui é porque eles economizam aqui, eu não sei se é quantidade de caracteres aqui da página, né? Eu nem sei que código que é essa página, deixa eu ver. Ela foi programada em, ó, WordPress, ó, o famoso framework aí, ó. Ela tá em WordPress, o banco de dados é em PHP, ó. Utiliza o MySQL aqui, ó, para banco de dados. É porque tem o front-end, né, que é a parte que a gente enxerga aqui, ele tá no WordPress, nesse framework aqui. E você tem várias ferramentas aqui, ó, de recaptcha aqui, ó, para segurança. Ó, jQuery também, ó, Nginx, eu não consigo falar esse nome rápido aqui. Ó, para banco de dados, o MySQL, né, acho que é o, quando ele tem esse desenho aqui, chama MariaDB. E o front-end é o WordPress. E o back-end, que é lá no servidor, né, no servidor aqui da Equatorial, que ela assumiu essa página, era da Celg, que ela foi assumida pela Enel quando a Enel estava aqui, né? E depois ela foi assumida aí pela Equatorial, ó. Então, lá no servidor, lá como se diz, onde só a Equatorial enxerga, tá em PHP, tá? Muito bom. PHP, o WordPress, tem muita gente que reclama dele, mas ele é bom também. É um framework interessante. Então, você pode utilizar essas duas. Aí, na hora que você clica, por que que você pode utilizar as duas? Como eu estou fazendo um cálculo genérico, tanto a NT 01 como a NT 04, ela funciona. Você vai aqui baixar, fazer o download, tá? Eu não vou baixar, pessoal, por quê? Porque eu já tenho ela aqui, ó. Ó, NT 01, ó. Aí quando você calcula aqui, ó, o que que é a tarefa aqui, ó? O que você calculou para atividade um? Tá vendo aqui, ó, que a potência de iluminação deu 980. 980 watts dividido por 220 deu uma corrente de 4,45 amperes, né? Segundo a tabela que tem aqui na própria tarefa aqui, ó, você tem a capacidade de corrente para dois condutores carregados. Isso quer dizer que é circuito monofásico, tá? Para três condutores carregados, quer dizer que é para circuito trifásico, tá? Então, se a residência ela é monofásica, então vou utilizar essa capacidade de corrente. Tá vendo aqui, ó, que iluminação, segundo a NBR 5410, iluminação é bitola a partir de 1,5, viu? Mas eu vou falar, no mundo real aí, ou seja, no mundo do trabalho, toda construtora só compra cabo a partir de 2,5. Professor, por que que eles não compram de 1,5? Infringir a lei para eles é bom? É questão de lógica. É porque é o seguinte, iluminação você usa a partir de 1,5. E provavelmente você só vai utilizar esse de 1,5. Agora, tomadas de uso geral e, consequentemente, e principalmente tomadas de uso específico, você só vai utilizar cabos a partir de 2,5. E eu vou falar a minha experiência que eu tive, não só como estagiário, mas como engenheiro projetista, né? Toda construtora ela só compra a partir de 2,5, porque se faltar cabo e eu precisar utilizar para um circuito de uso geral, que é a maior parte da fiação aí, você gasta em circuitos de uso geral de força, né? Ou seja, de tomada. Então, se sobrar de iluminação,
esse cabo vai ficar, ou seja, inutilizado. Você vai poder utilizar só numa próxima obra. E o que que você quer fazer? Entregar a obra o mais rápido possível, porque você tem prazo para entregar essa obra. Você não pode ficar amassando barro, não. Você tem que fazer o projeto, calcular tudo, aprovar na concessionária local e entregar para o cliente. Inclusive, muita cláusula, né? A maioria das cláusulas aí, né, de contrato e de projeto, vocês vão ver lá no quando a gente fizer um lá para projeto elétrico industrial, você paga uma multa se você não entregar o projeto num determinado prazo, a obra também, se você não executar a obra, ou seja, fazer a instalação do projeto, aí vira tudo igual eu falei no livro lá, a única coisa, um efeito dominó. Se você atrasa aqui, vai atrasar o outro, porque o outro depende do seu resultado. Aí vira um castelo de carta, e ó, um cai, o restante cai tudinho. Então, a construtora, estrategicamente, ela utiliza a iluminação a partir de 2,5. E segundo a tarefa aí do fórum de discussão, não está errado, porque ele suporta, né? O problema é eu colocar uma bitola menor do que 1,5. Aí nós, né? Como diz lá o Neil, né? Houston, we have a problem, né? Então, nós temos um problema aí, né? Aí, quando você dimensiona toda a carga, toda a potência aqui, ó, comecei por iluminação, o cabo para. Aqui a gente está fazendo conforme o figurino, ou seja, conforme a NBR 5410 manda. Mas eu sei que quando você estiver aí no mundo do trabalho, né, você vai utilizar o de 2,5. Então, o que eu escolhi aqui foi o de 1,5, que ele suporta 17,5. A corrente, não se assuste, essa corrente, geralmente circuito de iluminação dá uma corrente muito baixa, tá? E o disjuntor, naturalmente, você vai somar mais 5, vai dar quase 10 amperes, né? Então, o disjuntor que você vai escolher para esse circuito é um disjuntor de 10 amperes. Do mesmo jeito, ó, para as tomadas de uso geral, ó, deu 3.700 dividido por 220 volts. Deu 16,81. O cabo que a gente tem aqui, ó, por exemplo, o de 2,5 desse fabricante aqui, o dessa tabela que o material do Senai disponibilizou para vocês, ele suporta 24. Então, 24 é maior que 16,81. Beleza. Esse disjuntor vai ser de quanto? Lembra? 16,81, né? Mais 5 amperes. Olha, 16,81 mais 5 amperes. Dá o quê? 21,81. Você pode, tem modelos de disjuntor que eles têm a corrente de 22. Eu já vi. Tem de 22. Eu aconselho fortemente vocês utilizar, não utiliza o de 22, não. Utiliza o de 25 que ele tá bom, tá? Agora o chuveiro, ó, o chuveiro, a gente até já tinha feito o cálculo, ó, deu 34,09. Aí lembra, mais 5 deu praticamente 40, né? Então vai ser um disjuntor de 40, tá? Qual que é o cabeamento? Ó, eu escolhi aqui o de 6 milímetros. O de 6 milímetros ele suporta 41. É aquela história. A corrente, ela chega a 34, viu? Não assusta. O disjuntor é de 40, tá? Mas a corrente máxima é de 34. Então, o cabo de 4 milímetros, ele tá de boa. Não, de 4 não, desculpa. O de 6 milímetros, ele tá de boa, viu? Não há necessidade de você colocar um de 10. O de 4 milímetros aqui, vocês estão vendo que esse modelo, vocês têm que entender, pessoal, que cada modelo, e se ele for 0,6 a 1 kV, não, se ele for o PVC 70, ele é o mais barato, ou seja, ele é o que suporta menor corrente. Já o XLPR, né,
o XLPR, o 06 a 1 kV, eles são de alta qualidade, então eles suportam uma amperagem maior, tá? Nesse caso, esse aqui que o Senai disponibilizou para vocês, o 4 suporta 32, ou seja, ele é abaixo da corrente máxima aí, né? Então, de 6 milímetros é o ideal que suporta 41, tá? Haja vista que a corrente elétrica é de 34,09 aí, né? 34 amperes. Então, e sim, e o projeto elétrico, pessoal, ele é pensado, ele é feito, né, para você nunca desligar ele. Uma boa prática de projeto é você fazer esses cálculos que eu mostrei aqui, né, e nunca precisar, né, por exemplo, trocar porque você superdimensionou eles um pouco para ele sair do gargalo, né? Mas você não superdimensionou tanto, né? Que aí fica surreal ele. Professor, como é que o senhor dimensionou aí que esse disjuntor tem que ser de 63? Quando a gente faz o somatório aqui das cargas, a carga total aqui, ó, a carga total aqui, ó, se a gente pegar. Só um minutinho, pessoal, já que a gente finaliza aqui. Rapidão, já que a gente amarra as pontas aqui. Só um minutinho, galera. Só um minuto. Só um minutinho, tá, galera? Peraí. Quanto carrega aqui, pessoal? Então, você tem que fazer o somatório. Esse somatório, ele vai dar uma carga, né? Vamos concluir aqui, ó. É 980, tá? 980 mais 3.700 mais 7.500. Ó, deu 12.180, tá? 12, 12.180 é um consumidor. Aí tem, nós temos o consumidor categoria 1, consumidor categoria 2 e por aí vai, tá? Então, esse consumidor aí, se você for olhar na norma, ele é um categoria 2, tá? Não, desculpa, não, categoria 2 aí. Que aí ele está dentro desse range que é o de 12.000, né? O de 12.180 watts. E aí na tabela da Equatorial mostra que esse tipo de consumidor que está até 13.000, né, watts aqui, você tem que ter um disjuntor geral de 63 amperes, você tem que ter um ramal aéreo de 10 milímetros e por aí vai, tá? Tudo, você faz o cálculo, mas tudo é baseado, né, no dimensionamento, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá? Deixar renderizando aqui.